Agora, falar um pouquinho de investimento, pessoal, a gente quer saber qual o perfil de vocês. Vocês investem mais em renda variável, mais em renda fixa? Como é que vocês estão diversificando o dinheiro de vocês? Então, o principal para qualquer investidor é a diversificação e ter uma carteira que está adequada para o perfil da pessoa, dos objetivos dela. Então, eu vou falar a minha alocação aqui, mas não é para ninguém copiar, porque cada um tem um objetivo, cada um sabe os ativos que tem. Então, a gente tem 30% ali em renda fixa, a gente tem 20% em criptomoeda. É uma alocação bem alta, hein? É, Então, uma alocação bem- balança é bastante a carteira ali, bacana, tem que tomar assim, cuidado Corajoso. para a galera que vai investir ali. A gente tem 20% no exterior, 20% em ações aqui no Brasil. Só que aí, nas ações aqui no Brasil e no exterior, a gente pega um risco menor, porque a gente tem uma criptomoeda que é mais arriscado. Não mais arriscado, mas tem uma volatilidade, mais alta. maior. Então, aqui no Brasil, a gente só investe mais focado em ações de dividendos, e lá fora a gente compra ETF. E 10% em fundo imobiliário, que são ativos que a gente acha bastante interessante, porém, pro longo prazo, acaba não sendo o que é melhor pro nosso perfil, certo, Renan? Exato, porque o fundo imobiliário, ele vai te pagar dividendo todos os meses, aí a maioria faz isso. Pra quem não sabe, por lei, eles são obrigados a distribuir a cada semestre, porém, a maioria absoluta ali paga todo mês. Então, pro investidor iniciante... 95% do resultado. ele tem que pagar 95% do resultado. Então, o que acontece é que pro investidor iniciante é muito interessante investir em fundo imobiliário, porque ele vê uma recompensa todo mês. Se o cara vai lá e compra uma ação de crescimento que não paga dividendo e ela não tá movimentando direito, o cara vai, às vezes, pensar, pô, tô investindo aqui, não tá mudando nada, o fundo imobiliário, ele recebe essa recompensa, o incentivo dele continuar maior. Porque pra você que tá começando a investir, a maior chance que pode acontecer pra você parar é isso, você não vê resultado. Então, o fundo imobiliário, você vê um resultado todo mês. Porém, aquilo no longo prazo, uma boa carteira de ações ali, ou você investir lá fora, tem em ações também lá fora, tem uma probabilidade maior de se multiplicar mais vezes. Então, como a gente tem uma renda ativa muito grande ainda, a gente não vive de renda, 10% apenas em fundos imobiliários. Mas não porque a gente não gosta da classe de ativo, e sim por conta do nosso momento mesmo. Sim, Quais fundos conforme que vocês você- vão aumentando o patrimônio, vocês podem depois ir aumentando. A alocação. Eu, por exemplo, hoje eu foco muito... acho que 25% do meu patrimônio tá em fundos imobiliários, porque eu quero ter essa renda. Eu cheguei num patrimônio que eu gosto de ter essa segurança dos dividendos, né? Tanto ações como dividendos. Mas e vocês citaram a questão dos iniciantes, né? Como que o iniciante, então, ele deve começar a investir na bolsa? Então, eu vejo que o iniciante tem que começar, primeiramente, entendendo como funcionam os ativos, como que funciona a renda fixa, como que funcionam as ações, como que funcionam os fundos imobiliários. Que se o cara só investe ali, eu vi que fulano falou aqui, é só entrar e comprar, vou fazer também, e já era. Aí o cara vê, por exemplo, comprei fundo imobiliário aqui, caiu 10% que seja, o cara já se desespera. Então, pra pessoa que vai começar a nadar, uma analogia boa ali, ela já não vai se jogar na piscina ali, na piscina com 5 metros de profundidade, não. Coloca o pezinho ali primeiro, vai devagar. Então, começa uma renda fixa ali, vê que o seu dinheiro tá subindo todos os dias ali, depois compra uma cotinha de fundo imobiliário, compra uma ação que paga dividendo, vai aos poucos ali, né? Conforme o investidor passa a ter mais segurança, entender realmente como funcionam os ativos, se adaptar mais à volatilidade também, igual. Nós já entendíamos de bolsa, estudamos antes de começar a investir, porém aquilo, nosso aporte inicial foi em cerca de 200 mil. E aí foi um mês, acho que foi o único mês ali de 2019 que... Não lembro se o Ibovespa tinha dado uma segurada, uma caída, mas a nossa carteira de ações já, no primeiro mês, deu uma balançada. E aí, pra gente que já entendia como funcionava a bolsa, já ficou meio assim, então, para um investidor iniciante, é melhor ele começar aos poucos ali pra entender, se acostumar com a volatilidade, pra depois, de acordo com a sua estratégia, aumentar a exposição à renda variável. Mas no longo prazo, querendo ou não, o que vai te dar os maiores retornos é a renda variável. Se você tem um dinheiro, eu tô investindo aqui pra daqui 2 anos viajar. Você não vai colocar em renda variável, vai colocar em renda fixa, pode colocar, às vezes, no momento atual, talvez colocar em um pré-fixado que vence em 2 anos, enfim. Mas o dinheiro do longo prazo, eu acredito que tem que estar na renda variável mesmo ali. Mas comprando bons ativos. Tem muita coisa que o próprio Ibovespa aqui, ele não sobe tanto, que tem muito ativo bom, mas tem muito ativo ruim também. Sim. Lá fora, o índice acaba subindo mais porque acaba tendo... O índice lá é mais forte, que tem empresas mais consolidadas. E lá fora é muito mais difícil você superar o S&P 500 do que aqui no Brasil você superar o Ibovespa. Então, tanto que lá fora a gente investe só por ETF mesmo, e aqui no Brasil realmente a gente escolhe os ativos. Sim, legal. Eu acredito que tem uma dica muito importante pro iniciante, e faz muito sentido, pega essa dica. Você que tá começando, vai nas empresas mais sólidas, porque o iniciante, ele tem medo. Eu vou perder todo o meu dinheiro. E você, entrando na bolsa, você é sócio, né? Sócio de grandes empresas. Então, faz muito sentido você olhar primeiro as empresas grandes, mais consolidadas, na minha opinião, boas pagadoras de dividendos. E com o tempo, você começa a arrojar. O que não dá para o iniciante pegar ali todo o dinheiro dele, colocar na bolsa, ou ainda pior, pegar e colocar em empresas que estão duvidosas, que estão passando momentos difíceis. Então, uma dica é, comece, né? Tem que começar para ontem, devagar e em ativos mais resilientes, em empresas que você gostaria de ser sócio, sócia, e que são
mais resilientes, são empresas que estão mais tempo e pagam bons dividendos, que isso vai te encorajar e você vai perceber que a longo prazo, a sua aposentadoria, sim, vai ser muito melhor. Você vai conseguir, escolhendo as melhores ações, as melhores empresas, ter uma boa aposentadoria. Agora, meninos, vocês falaram de fundos imobiliários. Quais fundos imobiliários que vocês gostam de investir? Então, a gente é bem diversificado no setor de fundo imobiliário. Então, a gente tem XPML11 de shopping, HGLG de galpão logístico, tem também fundo imobiliário de papel. Agora eu não lembro o nome exatamente dos de papel, mas a gente tá bastante diversificado. A maior parte tá, sim, em fundo imobiliário de tijolo ao invés do de papel, mas a gente também tem fundo de papel que tem as dívidas atreladas ao CDI, ao IPCA. E para quem tá começando, eu acho que é muito mais fácil você entender um fundo de tijolo do que um de papel. Então, você consegue ver um fundo de shopping ali, você vê os shoppings que tem, você consegue ver o dividendo ali, você consegue entender mais fácil do que um que tem dívidas, né? Então, até nos vídeos é mais complicado você explicar como funciona um fundo de papel Como do que funciona um de... CRI, como funciona um CRA. É difícil, porque a carteira dos CRIs, a realidade é que ninguém sabe o que tá lá dentro, né? Aham. Cara, você vai abrir uma carteira de um, sei lá, de um fundo imobiliário de papel, você vai ver lá 50 títulos indexados a milhões de empresas que você nunca ouviu falar. Exato, várias não estão nem listadas e fica mais Exato. difícil de você É ver. difícil a gente Que saber. O gestor tem acesso ao portfólio, na hora de criar o portfólio, ele tem acesso à empresa que está emitindo a dívida, mas você não tem acesso, então você não sabe. Você tem que olhar o histórico e, E cara, uma recomendação, mas uma dica para quem vai começar a investir em fundos imobiliários é não pegar fundo imobiliário que tem um ativo, que tem um inquilino. Pega um fundo imobiliário que tá bem diversificado aí, com vários inquilinos, com vários ativos, porque a chance dele dar ruim vai ser muito menor. A chance do inquilino sair e você praticamente zerar teu dividendo ou cair pra caramba no seu dividendo vai ser muito menor. A analogia que eu faço é a seguinte: se você compra uma kitnet para alugar e você só vai ter um ativo e um inquilino, Sim. e se esse inquilino sair, vai zerar a tua renda. Então, nos fundos imobiliários, ainda mais para quem tá começando, começa com fundos imobiliários que tem vários ativos, vários inquilinos, porque se você tem um fundo de shopping ali com vários shoppings, todos os shoppings têm várias, sei lá, centenas de lojas alugadas, se o inquilino sair, vai fazer uma diferença pequena. Exatamente, concordo com vocês. Eu também eu não invisto em fundo imobiliário tijolo monoativo, que a gente fala, com um ativo só. Mas e ações? Se vocês pudessem falar hoje 3 ações que vocês pretendem levar, não vou falar aposentadoria, vocês são muito novos ainda, muita coisa muda. Mas pelo um longo prazo aí, Então, empresas que vocês gostam muito que tá na carteira de vocês. na hora de investir em ações aqui no Brasil, a gente procura pelo aquilo que é mais seguro, que paga dividendo, que não tem como tomar risco em tudo que você vai fazer. Acredito que tem boas empresas de crescimento aqui no Brasil, mas a gente não investe dessa forma. Então, eu gosto muito do setor de seguros, então BB Seguridade eu gosto bastante. Energia a gente gosta bastante também, né? A gente gosta de É o que o Barsi fala, basicamente, que já tá validado ali. exato. Que talvez não vai te trazer a maior rentabilidade possível de crescimento, mas você vai ter o teu dividendo garantido ali, você vai reinvestir, você vai crescer a tua carteira. Exato. Então, BB Seguridade, Banco do Brasil, a gente viu que, o resultado que ele tava dando tava bem descondizente com o preço. Então, a gente aportou Nossa. bastante, agora deu uma subida boa ali, tá? 50% nos últimos 12 meses aí. Exato. A gente aportou bastante em Banco do Brasil. A gente deu uma parada de A aportar gente deu uma agora. parada agora Tá porque... caro? Vocês acham que tá caro o Banco do Brasil? Não que eu acho que tá caro, mas eu acho que deixou de ser uma oportunidade. Tá. Acho que quem entrou lá atrás se deu bem, né? Aham. Aliás, muitos gringos. Eu tava olhando hoje, o fluxo de entrada estrangeiro no Brasil foi absurdo. Eu vou falar aqui os números, posso estar um pouco errado em relação à exatidão. Mas acho que foi 15 bilhões de reais de fluxo estrangeiro que entrou no Brasil de janeiro a junho. Sendo que metade disso foi nas 2 últimas semanas. Ou seja, depois que o Brasil ganhou aquele rating, se eu não me engano agora tá em BB-, alguma coisa assim, mas que está mais estável, cara, os gringos vieram pra cá com uma força muito grande e por isso até mesmo que a gente viu aí grandes empresas com maior liquidez subindo, né? Você pega a Petrobras, subiu, o Banco do Brasil subiu, Itaú subiu, Bradesco, porque os gringos, na verdade, eles conhecem só essas empresas, né? Com maior liquidez, com mais nome. E ainda tem muita coisa pra trás. Vocês não acham que tem muita oportunidade na Bolsa hoje? Então, a Bolsa, historicamente, o PL do Ibovespa tá, se eu não me engano, em 6 agora e a média é 10. Então ainda continua barato, só que já esteve mais barato, né? Sim. Exato. Mas Estamos com 120 mil pontos praticamente, sim. né? Subiu bastante aí nas últimas semanas. Porque é sempre aquilo, né? Quando a bolsa tá barata, ninguém fala de bolsa, ninguém quer saber. Agora que tá aí, eu subi. Agora que subiu, você posta um vídeo quando a bolsa tá embaixo ali, quando tá andando de lado, ninguém quer saber. Aí depois que a bolsa sobe ali, obviamente que eu considero que sim, a bolsa tá barata, tem muitas oportunidades. Mas é aquilo, né? O investidor que realmente ganha mais no longo prazo é o que... Não é o que compra algo próximo do preço justo ali ou um pouco barato, é o que compra muito barato. A real é essa.